O Ministério da Saúde incluiu 10 novas práticas integrativas e complementares no Sistema Único de Saúde. Agora passam a ser 29 procedimentos oferecidos pelo SUS, juntamente com os tratamentos médicos convencionais. O Conselho Federal de Medicina questiona a adoção de novas terapias e diz que não há evidências da eficácia delas. Será que é possível conciliar conhecimento tradicional e científico? Para debater esse assunto, o Cidadania recebe Daniel Amado, coordenador de práticas integrativas do Ministério da Saúde, e Henrique Batista, secretário-geral do Conselho Federal de Medicina. Olá, sejam bem-vindos ao Cidadania. Muito obrigada por virem aqui ao estúdio da TV Senado. E eu começo perguntando, então, doutor Daniel, o que são essas práticas integrativas e complementares? Então, essas práticas, elas são reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde, né? São medicinas tradicionais e complementares que têm, né, um reconhecimento em diversos países e também são muito utilizadas no Brasil, tem reconhecimento de diversos conselhos profissionais e a partir daí essas práticas elas foram adotadas pelo Ministério da Saúde, não como práticas alternativas, né, mas como práticas integrativas e complementares. E vocês, então, não concordam com essa nomenclatura de alternativa? Não seria correto? Porque o alternativa significa que eu vou deixar de usar a medicina, o conhecimento convencional, né, e usar uma outra terapêutica. Isso não está dentro do que o Ministério da Saúde defende. Ele traz, né, essas práticas para complementar o tratamento e para ampliar o olhar dos profissionais de saúde sobre o atendimento, né, da população. Então, o objetivo é ampliar a oferta terapêutica para a população para que a gente tenha um sistema mais efetivo. Agora, o Conselho Federal de Medicina não concorda com a utilização dessas práticas pelo Sistema Único de Saúde? O Conselho Federal de Medicina entende que essas práticas chamadas integrativas, elas de certo modo exercem um uso indevido de recursos, porque o nosso sistema de saúde, como a população desaprova em vários aspectos, elas têm outras prioridades, que no sentido de prevenção, até de promoção de saúde. E como essas práticas integrativas não têm uma resolubilidade, nós entendemos que, de certo modo, é um uso indevido de recursos, quando poderiam ser aplicados em outros procedimentos que o Sistema Único de Saúde necessita. E quais seriam esses procedimentos que precisariam de mais recursos? Olha, nós precisamos investir muito mais em prevenção através de programas, como o próprio Ministério da Saúde tem programa de hipertensão, programa de diabetes, a questão do envelhecimento, que podem ser abordadas com práticas e procedimentos que têm validade científica. Esse é um outro ponto que nós fazemos de contraponto, de crítica a essas práticas, é que elas não têm evidências científicas suficientes para que sejam aprovadas e possam melhorar a qualidade e o atendimento da população brasileira. E como o Ministério da Saúde vê essa questão do financiamento dos recursos? Acho que esse ponto ele é bem interessante, porque assim, dizer que essas práticas não têm evidências é um desconhecimento daquilo que já existe. Então, eu achei ótimos os exemplos que você usou, porque, por exemplo, a hipertensão arterial, né, um dos maiores problemas que a gente tem da saúde pública, as doenças cardiovasculares, né, são a maior causa de mortalidade da população brasileira e mundial também, e a Associação Americana, né, do Coração, ela já reconhece, por exemplo, o uso da meditação, né, para abaixar a pressão arterial. Então, ela justamente, né, as práticas integrativas vão trazer práticas, né, para complementar o tratamento que já é feito na atenção básica. Então, não é só prescrever medicamentos, né, a atividade física e a mudança de alimentação, que são, né, importantíssimos, né, a mudança de estilo de vida, mas essas práticas vão complementar o tratamento. A gente já tem evidências científicas da meditação, no caso para a hipertensão arterial, né, e ela já é reconhecida por outros organismos internacionais, como a Associação Americana do Coração, né. A questão do envelhecimento também, né, eu acho que eu já citei em alguns
outros momentos, que a gente tem um dos problemas mais graves que a gente tem no idoso é a questão da queda, né? Que a partir do momento que um idoso ele cai, ele tem né, pode ter fraturas e vir a óbito ou ter uma grande perda da sua autonomia, né? Ficando em casa, acamado, com diversos problemas. E o Tai Chi Chuan, outra prática integrativa, né, ela tem justamente evidências com pesquisas, com meta-análise, que vão dizer que ele vai, né, prevenir quedas, né, com idosos. Então, o objetivo dessas práticas é justamente ampliar a oferta terapêutica, ampliar as possibilidades de ações de cuidado, né, que são ofertadas pelas unidades de saúde, né, seja na atenção primária, principalmente na atenção primária. Então, a gente não tem uma diminuição de recurso para as outras atividades. Pelo contrário, né, esse recurso ele está dentro da atenção básica, né, que não tem pagamento por procedimento, então ele compõe um rol de ações, né, que são realizadas nas unidades básicas de saúde e a partir do momento que você tem práticas, né, promotoras da saúde, você tem a população necessitando menos de alguns serviços, né? Como eu falei, por exemplo, a queda, que é um procedimento, né, cirúrgico muito caro, né? E aí a UTI, por exemplo, ela fica liberada, né, para cuidar de outras necessidades de saúde, né, como traumas e um conjunto de questões que também afetam a saúde da população. A gente tem uma tabela mostrando um pouco essas práticas integrativas dentro do SUS, né? Que o programa foi criado, né? Que é o Programa de Práticas Integrativas e Complementares, foi criado em 2006, inicialmente com 5 práticas, mas acho que mesmo antes disso já existia algumas, acupuntura e homeopatia já eram realizadas, né? Mesmo antes do programa. E aí depois, em 2017... passaram a ser 9, então, e agora? 19, perdão. E agora, esse ano, então, passaram a ser o total 29. Né? Foi mais ou menos esse panorama, né? E como são, como são ampliadas como são escolhidas essas terapias para aumentar a oferta? Então, como você mesmo falou, anterior à Política Nacional de Práticas Integrativas de 2006, essas práticas já eram realizadas, né, desde a criação do SUS, desde 1988, a partir mas não enquanto uma política nacional. Né? Existiam normativas para a criação desses serviços e para ofertas dessas práticas, mas como uma política nacional, isso foi em 2006, a pedido, inclusive, da Conferência Nacional de Saúde, né? Que é um evento, né, que reúne, né, todos os representantes da população brasileira, e se determinou a criação dessa política e em 2017 a gente ampliou a partir de um conjunto de critérios. Então, práticas que já eram realizadas pelas equipes de atenção básica, o reconhecimento dessas práticas pelos conselhos profissionais e também a oferta dessas práticas, né, em instituições de ensino no Brasil. Então, esses são alguns dos critérios que foram utilizados, né, para a incorporação dessas novas práticas. Então, o Ministério, ao ampliar os sistemas de informação do Ministério e também estabelecer alguns programas, como o Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade, que é o PEMAC, ele trouxe informações suficientes para o Ministério tomar essa decisão, né, a partir desses dados. E a gente tem uma lista, então, das novas modalidades que passam a ser oferecidas, né, a partir desse ano, que foram incluídas. Então, tem apiterapia, que é com produtos de abelhas, Isso, né? Mel, como própolis, a própria picada da abelha também, Isso. né? Tem coisas... Aromaterapia, que são aromas, como o nome já diz. Bioenergética é biodança. A análise bioenergética é uma das... está muito ligado, né, o tratamento psicológico, né, é uma das vertentes, né, que vai trabalhar a questão do corpo, né, das couraças musculares. Então, ela vai trabalhar com um conjunto de técnicas corporais para ajudar em questões, né, psicológicas, sociais. Então, é uma das práticas, né, que é bastante realizada aqui no Brasil. Constelação familiar, também é mais uma, a gente já fez até um cidadania específico sobre isso, quem estiver interessado pode assistir. Cromoterapia, que é o uso de cores e luzes coloridas, não é? Geoterapia, uso de argila. Isso. Não é?
hipnoterapia e hipnose. Imposição de mãos, seria reiki, esse Isso, tipo de... O toque terapêutico é muito realizado pelos enfermeiros também. Ozonioterapia, também tem um cidadania específico sobre isso, e terapia de florais, são aqueles florais de bar, né? Isso. O Conselho Federal tem alguma restrição específica, alguma dessas práticas? No que concerne a validação científica, das 29 práticas apontadas, apenas 2 são reconhecidas como especialidade pelo Conselho Federal de Medicina, que é a acupuntura e a homeopatia. Nenhuma dessas práticas que foram aí apontadas, elas não têm sustentação de um trabalho científico capaz de dizer que a apiterapia ou a aromaterapia possa trazer resultados concretos para o paciente. Mas se as pessoas acreditam, nós reconhecemos que é da população que acredita que essas práticas possam trazer algum conforto, pelo lado da crença, mas não pelo lado da ciência. Então, os médicos não podem se utilizar dessas práticas ditas integrativas ou complementares, porque elas não têm sustentação científica. Como obter o devido retorno dessas práticas? Quais são as metas? Quais são os indicadores de saúde que possa comprovar que a geoterapia possa resolver algum problema de saúde da população? Então, são práticas que estão sendo introduzidas, mas que não têm sustentação científica. Ademais, outro ponto importante que eu quero salientar: como empregar recursos em um sistema de saúde que está precisando de leitos, que tem redução de leitos, que não existem números suficientes de UTIs, nem neonatais, nem de adultos. Dos 5.570 municípios do Brasil, nós só temos 505 municípios que possuem UTI. Os hospitais cada vez mais sem vagas. Então, falta insumos, falta medicamentos. Como pode se justificar melhorar um sistema com recursos, com essas práticas que não têm sustentação nenhuma? Para a medicina, todo esse esforço, ele é um equívoco. O governo acerta em algumas coisas muito boas, e a gente, por exemplo, a questão da reformulação da saúde mental no Brasil é um grande feito que ocorreu agora no Ministério. E nós apontamos ímpetos e parabenizamos o Ministério da Saúde. Mas essas práticas não, nós fazemos críticas muito claras, porque elas não têm sustentação, não trazem retorno à população, não há meta a ser alcançada e há um desvio dos recursos que poderiam ser muito bem empregados em outras áreas do sistema de saúde, muito sofrível e que a população está muito prejudicada com a assistência de saúde no Brasil. Doutor Henrique, agora, a medicina convencional mesmo, ela vem evoluindo, né? Houve uma época que se usava sangramento, ventosa, sanguessuga, já ela não está em evolução? Não pode incorporar essas novas práticas também? Elas poderão ser incorporadas desde que sejam feitas pesquisas com metodologias fortes, não metodologias frágeis, como foi apontadas aqui. Se algum procedimento, alguma terapêutica deva ser reconhecida como válida, ela tem que sofrer um processo de pesquisa com metodologia em que você identifica quais são a eficácia do método ou do procedimento e também a questão da segurança, dos riscos que possam trazer. Por exemplo, algumas dessas práticas, o que nos preocupa também é que a pessoa pode deixar de procurar um médico ou um outro profissional da saúde para usar dessa prática e prejudicar até a sua condição de saúde, porque ela deveria procurar um tratamento eficaz e vai procurar um outro tipo de tratamento que não é eficaz. Nós não consideramos essas práticas como eficazes e seguras. Pode até prejudicar o paciente porque ele perde tempo procurando uma prática como essa quando deveria estar sendo atendido por um método reconhecidamente científico.
Doutor Daniel, como é que o Ministério da Saúde faz a seleção dessas práticas? Existe alguma comprovação, estudos científicos para embasar essa escolha? Eu queria trazer primeiro um ponto assim que eu acho que existe uma confusão, né, do que são as especialidades médicas, né? Então, o reconhecimento da especialidade, né, é uma coisa, o reconhecimento da prática é outra, né? Então, por exemplo, assim, a fitoterapia é uma das práticas, né, da política nacional e a gente tem os médicos como prescritores de medicamentos fitoterápicos, de plantas medicinais, né? Então não tem como dizer que não reconhece, né? A yoga também é uma das práticas que é realizada por muitos profissionais médicos, né? A constelação familiar, a gente tem médicos no hospital, né, federal de Goiânia, por exemplo, pesquisando a constelação familiar. Pesquisando. Né? Entre outras práticas, ele está pesquisando também e aplicando essas práticas, né? Então, todas essas práticas, né, elas estão sendo adotadas hoje, né, por hospitais de referências, né, internacionais, né? Então, a gente pode citar Alemanha, Estados Unidos, Canadá, né, Suíça, um conjunto de outros países, né, que adotam isso. O Brasil passa a adotar também isso em alguns hospitais de excelência aqui no Brasil, como o Sírio-Libanês, o Albert Einstein, né, o próprio, né, Instituto Nacional do Câncer. Então, assim, colegas médicos estão realizando essas práticas, né, tanto na atenção básica quanto em hospitais, né, serviços de referência. A hipnose, por exemplo, que foi uma das práticas adotadas, é muito utilizada nos centros de dor, né, pelo país e são indicados pelos profissionais médicos. Então, assim, esse argumento de que só como especialidades é só realmente a acupuntura e a homeopatia, mas um conjunto dessas práticas são realizadas, né, pelos médicos e por um conjunto de profissionais de saúde, né? Quanto às evidências, né, a gente teve agora em março, né, um congresso internacional de práticas integrativas, onde tinha mais de 27 países, né, com pesquisadores, né, que publicam nas revistas mais importantes do mundo, né, e estão disponíveis, né, no centro de busca como PubMed, Medline, né, e estão pesquisando, né, essas práticas, muitas delas, né, já tem meta-análise, né, que seria o nível ouro, padrão ouro, né, de pesquisa, como eu falei, né, da própria meditação, Tai Chi Chuan, conjunto de outros. Outros têm níveis, né, de pesquisa que garantem a segurança da aquisição dessas práticas e nível de eficiência, né, como uma prática complementar. Então, assim, essa análise foi realizada pelo Ministério da Saúde, né? O Ministério da Saúde também tem apoiado as iniciativas, né, de fortalecimento das pesquisas, né? Então, estamos apoiando um consórcio acadêmico de práticas integrativas aqui no Brasil, um consórcio acadêmico, que hoje está com cerca de 300 pesquisadores das principais universidades brasileiras, né? Então, além disso, junto com a Organização Pan-Americana de Saúde, a gente montou, né, a organização montou e a gente apoia, né, um portal das evidências científicas, um portal das medicinas tradicionais e complementares, que hoje está sendo alimentado de informação, de pesquisa, por todos os países das Américas, né? Então, com bastante participação aqui do Brasil e da América Latina. E esse portal é acessível pela internet? Qualquer pessoa pode ver qualquer um pode entrar lá, fazer pesquisa. É o mtci.bvs. Eu posso pegar o nome direitinho, mas é o mtci.bvs. É uma iniciativa da Biblioteca Virtual em Saúde, né, a BIREM, né, que é um órgão, né, da Organização Pan-Americana de Saúde, e o Ministério da Saúde do Brasil é um dos apoiadores dessa iniciativa. Então, a gente entende, assim, né, que existe um tempo para as instituições, né, conhecerem aquilo que já está sendo produzido, né? Mas eu acho que tem que se olhar mais o que está sendo produzido para traçar alguns tipos de pareceres, né? Inclusive porque as práticas integrativas na atenção básica são muito realizadas pelos profissionais médicos, por enfermeiros, por fisioterapeutas, por outros profissionais também, os próprios odontólogos. O Conselho Federal de Medicina possui uma comissão de novos procedimentos. E a Lei 12.871 estabelece que cabe ao Conselho Federal de Medicina declarar se um procedimento é experimental ou não experimental para os médicos. Eu tenho todo respeito às outras profissões da área da saúde, mas quando eu me refiro ao médico. O médico só pode utilizar determinado procedimento ou alguma prática ou algum tratamento se tiver autorização pelo Conselho Federal de Medicina, se for reconhecido um método ou um procedimento válido cientificamente.
E como o doutor Daniel falou, ele falou várias vezes em pesquisas, que vários dessas práticas estão fazendo pesquisa, né? Estão em período de experimentação. E, nesse caso, quando está em experimentação, o médico não pode utilizar desde que seja autorizado pelo Conselho Federal de Medicina. Então, ele tem que fazer pesquisas sobre a égide do CNPq, de processos de pesquisa que tenha validade, que tenha métodos que sejam reconhecidos. Não basta apenas a opinião de alguns experientes pesquisadores ou qualquer outro profissional que tenha uma prática e que possa dizer que aquilo traz resultados. É preciso que tudo isso esteja dentro de um procedimento que observe recursos técnicos e metodológicos que dê validade àquela pesquisa. Não basta dizer que está sendo pesquisado. É preciso ter segurança nesse procedimento, eficácia, que se comprove que há mais benefícios do que riscos com aquele paciente. E mesmo assim, quando nós temos uma substância, um tratamento, que nós temos certeza que traz benefício, mesmo assim, há a questão da própria biologia da pessoa. A própria pessoa pode ter uma reação adversa àquele medicamento. Há, ademais, também as próprias condições em que o profissional atua, no caso o médico, também pode contribuir para que essa dita prática não tenha um bom efeito, não seja benéfica para aquele paciente ou para aquela população. Nós temos aqui um mapa para a gente ver mais ou menos as regiões, dar uma olhada aqui no Brasil. O mapa está um pouco deitadinho, a gente está olhando deitado, mas são, então, essas práticas integrativas e complementares estão oferecidas, então, em 9.350 unidades em 3.173 municípios. E o senhor já tinha dito, doutor Daniel, então, isso é na atenção básica, a maior parte, 88%. E quando não é na atenção básica, é onde? Ele acontece em alguns centros especializados, em ambulatórios, e 4% desses serviços hoje são ofertados em unidades hospitalares, né? Então, no Brasil. Agora, não é sempre que são oferecidas por médicos, né? Pelo que você falou também, enfermeiros e outros profissionais. Isso. Essas práticas, né, em sua maior parte, elas são multiprofissionais, são realizadas por diversos profissionais que reconhecem essas práticas, né, como uma possibilidade de cuidado, né, como uma oferta de cuidado da sua profissão. Então, a enfermagem, a fisioterapia, a biomedicina, o conselho de farmácia, né, o conselho de psicologia, o conselho de odontologia, então o próprio conselho de nutrição, então de educação física, a gente vê assim a aceitação cada vez maior, né, dessas práticas, justamente pela eficácia, pela efetividade que elas têm se mostrado no cuidado da população. Então, a gente tem, como eu estava falando, os principais centros hoje, né, tanto de pesquisa quanto clínica, hospitais de referência, até nos Estados Unidos são hospitais de referências para um conjunto de coisas, inclusive tratamento de câncer, são referências para os nossos hospitais brasileiros. E eles estão trabalhando cada vez mais com essas práticas, né, de forma complementar. Então, os cuidados paliativos, por exemplo, é um dos campos onde tem crescido bastante, né, e o tratamento de reabilitação, então, para citar mais algumas práticas, né, o uso da arte-terapia, da musicoterapia, né, para o cuidado, né, de pacientes em reabilitação, seja neurológica. Então, assim, a gente não tem dúvida, né, dos efeitos da eficácia do conjunto de práticas, né, principalmente no tratamento complementar. Então, ele vai atuar na promoção da saúde, ele vai, né, atuar também no cuidado complementar a algumas patologias, né, e isso está sendo reconhecido pela categoria médica, né, ao redor do mundo. Então, assim, do mesmo jeito que a homeopatia, há um tempo atrás, né, e a acupuntura não era reconhecida no Brasil, né, como uma prática, né, realizada pelos médicos, a gente entende que isso é uma fase de adaptação e de conhecimento daquilo que está sendo, né, pesquisado e realizado no mundo inteiro. Então, a gente tem aqui também os números, né? São 5 milhões de participantes, sendo 1,4 milhão de atendimentos individuais, Isso. né? Os outros, então, existem também os atendimentos coletivos. Isso, como uma prática de yoga, tai chi chuan, a própria terapia comunitária, né, que foi desenvolvida por um médico, né, psiquiatra pela Universidade Federal do Ceará,
né? E hoje a gente tem, né, essa prática sendo realizada no país como um todo, né? E são 30 mil profissionais capacitados. Isso também, a questão do ato médico, que não são só médicos que praticam esses atos, isso também é questionado pelo Conselho? Não, nós nos referimos à classe médica, né? O Conselho Federal de Medicina supervisiona o exercício da profissão médica. E tudo que nós falamos, nós nos referimos à nossa classe. Então, vocês não questionam que seja praticado por outros profissionais quanto a isso? Não, nós respeitamos que todos os outros profissionais possam usar da maneira como entender. Nós respeitamos isso. Isso está dentro da nossa compreensão. O que nós estamos dizendo é que, para o médico, ele não pode se utilizar dessas práticas porque, já falei várias vezes, não existe uma sustentação científica para isso. Ademais, há de se considerar o nosso sistema de saúde precário que nós estamos vivendo. Então, nós não podemos comparar com países do primeiro mundo, ou a Europa, ou os Estados Unidos, que têm um investimento muito grande em saúde e pode se dar o luxo dessas práticas, que elas têm os seus efeitos complementares, como está sendo dito. Mas, no nosso caso, as prioridades são muito outras. Nós estamos vivendo um país, hoje mesmo nós sabemos que mais de 50% das nossas cidades não tem esgotamento sanitário. Então, o nosso sistema, a nossa saúde sanitária, o nosso sistema sanitário é extremamente precário. Nós não podemos comparar o Brasil com outros países que têm disponibilidade de aplicar esses supérfluos no sistema de saúde, né? Então, o que nós queremos dizer é o seguinte, 2 pontos. Outra questão também que nos preocupa também, além do subfinanciamento que nós temos no Brasil, declaradamente reconhecido por todos, até pelo próprio governo, é a questão da gestão de saúde. Então, não basta você colocar essas práticas e deixar que elas sejam empregadas da maneira que quiser pelos gestores municipais ou estaduais. É preciso que haja um controle, uma aferição de que essas práticas, como está se pensando que elas são benéficas, que elas trazem realmente benefício para a população. Quer dizer, que os indicadores de saúde, de pressão arterial, de diabetes, de algum outro prejuízo que o paciente apresenta, ele possa mostrar que houve benefício, que houve uma melhora da sua recuperação, do seu estado de saúde e uma melhoria na sua condição de vida. Então, são parâmetros que nós discordamos no Ministério da Saúde no que concerne ao emprego dessas práticas, quando nós entendemos que existem outras prioridades muito mais prementes do que a incorporação de práticas integrativas. Infelizmente, nosso tempo acabou, não é possível esgotar esse debate aqui, mas a gente levanta aí o assunto. Eu agradeço muito a vocês por participarem aqui do nosso programa. Tá bom. Obrigado. O Cidadania fica por aqui. Se você quiser rever, baixar ou repassar o link desse programa, é só acessar nossa página na internet, no endereço senado.leg.br/TV, ou então o canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, você pode mandar um WhatsApp para 61 999 66 1616 ou telefonar de graça para 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.